Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo, a busca de soluções para os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje, nós voltamos a abordar o combate ao racismo no Brasil, em especial aos seus efeitos perversos sobre crianças e adolescentes. Os dados revelam que é muito difícil no Brasil pertencer a uma minoria étnica. Como nós podemos reverter esse quadro? É sobre isso que conversamos no programa de hoje com o representante do CERT, o Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, o Dr. Daniel Teixeira. Ele é advogado e coordenador de projetos da entidade, vai compartilhar conosco a experiência dessa organização, colocando em pauta um assunto tão importante como esse. Primeiramente, seja muito bem-vindo. Agradecemos em nome da Legião da Boa Vontade por estarem aqui conosco hoje para falar sobre esse tema tão importante. Eu que agradeço o convite, um prazer poder participar do programa Sociedade Solidária e com os amigos da LBV. O nosso convidado é formado em Direito pela PUC de São Paulo, onde também especializou-se em Direitos Difusos e Coletivos. Ele atua dentro do CERT e ainda foi pesquisador visitante da Universidade de Colômbia, em Nova York, e também fellow do Instituto de Direito de Interesse Público de Budapeste, na Hungria. Bom, falar sobre esse tema do racismo é algo que, na sociedade brasileira, muitas vezes suscita uma certa polêmica, porque durante muito tempo cultivou-se um mito de que o Brasil não seria um país racista de fato. Quando a gente olha para os dados, para a realidade do Brasil, em especial para a realidade vivida pelas nossas crianças, pelos nossos jovens, é isso que vocês veem? Pois é, por muito tempo no Brasil se cultivou a ideia de que o silêncio seria o melhor remédio para lidar com a questão das relações raciais. E se observa que não. E de alguns anos para cá, principalmente na última década, se deu um salto em termos de políticas, de ações afirmativas visando igualdade racial e de gênero também. E isso foi uma conquista social não só da população negra, mas da população em geral da nossa sociedade. E isso tem sido muito positivo também para o debate sobre a questão racial no Brasil. O CERT tem promovido uma série de ações para colocar em pauta justamente a questão do racismo voltado para a infância. Quais são as consequências, os danos provocados por uma sociedade que convive ainda com essa questão racial muito forte para as nossas novas gerações? Pois é, interessante porque a infância muitas vezes não era enfocada como uma área estratégica de atuação no que diz respeito à igualdade racial. Quando a gente pega os dados da educação infantil, a gente percebe que já em tenra idade a criança absorve da sociedade ali os valores, sejam eles os positivos quanto os negativos também. Então se expressa isso na escola, na educação infantil, que por muito tempo também não foi vista como educação, então tinha menos atenção dos estudiosos, da sociedade em geral, e hoje a gente vê um movimento que modifica isso. E há algum tempo já se vem dando atenção para a educação infantil, mas ainda não pautava essa agenda de direitos humanos tão fortemente quanto hoje. Um exemplo é o teste das bonecas, que por muito tempo já foi feito, ou já se fazia nos Estados Unidos, por exemplo, em que a criança negra, ali de 6 anos ou menos, ela é colocada numa situação de pergunta, né, frente a bonecas brancas e negras, né, uma boneca branca e negra. Qual é a mais bonita? E aí as crianças sempre apontavam para a branca. Qual é a inteligente? A boneca branca. E por aí por diante. E quando se perguntava qual se parece com você? E aí a criança negra, constrangida, apontava para a boneca negra. Isso já demonstra o quanto que a percepção da questão racial pela criança, ela absorve isso e muitas vezes isso não era trabalhado. E a gente sabe que nessa idade é que se desenvolve a identidade. Né? É uma fase importantíssima aí na educação da criança, no desenvolvimento da sua identidade. Então, essa atuação do CERT, ela sempre visou trazer essa idade, esse momento do desenvolvimento da criança como algo estratégico para que se atue para crianças brancas e negras terem noção do que é a diversidade humana. É claro que isso tem toda uma abordagem específica, especial, mas já desenvolvendo os valores que essa criança pode ter para estar numa sociedade mais igualitária. Sim, até porque se isso não é trabalhado logo nessa fase, os dados mostram depois que a evasão escolar, ela se dá principalmente com crianças e jovens afrodescendentes ou indígenas. Pois é, uma educação que não dialogue com a cultura
de cada aluno que faz parte aí do nosso sistema educacional, ela de fato causa a evasão dessa criança. Ele não se reconhece lá. Sim, há casos que a gente vem acompanhando recentemente de crianças que não querem mesmo ir para a escola, não querem voltar, saem da escola por conta de um ambiente que, além de não dialogar com a sua cultura, não dá tratamento à questão da diversidade humana, como deveria ser ensinado, e também quando aborda as características da população negra, seja por material didático, seja pela forma como a história ainda é contada nas nossas escolas, ela coloca a negritude, de uma maneira geral, sempre atrelada a situações de postos menos prestigiados na sociedade, é sempre mostrada a escravidão só o negro como um objeto da violência, sem protagonismo, sem mostrar as contribuições civilizatórias da população negra no Brasil, e isso faz com que automaticamente o alunado negro se sinta externo a essa realidade educacional, o que ocasiona, junto com outros fatores, a sua evasão da escola logo cedo. Em 2003, foi estabelecida uma lei que busca justamente garantir essa obrigatoriedade do ensino da história, da cultura africana na educação básica. A partir dos estudos e pesquisas do CERT, como é que se avalia essa iniciativa, a implementação dela hoje nas escolas brasileiras? A implementação da LDB, alterada pela Lei 10.639 e 11.645, A LDB é a Lei de Lei Diretrizes de e Diretrizes e Bases, né? Bases da Traz o Educação currículo, as Nacional. diretrizes gerais. Exatamente, é a espinha dorsal da educação do país, a Lei de Diretrizes e Bases. Ela foi alterada pela Lei 10.639, que inseriu a história da cultura afro-brasileira no ensino fundamental e médio, e a partir daí nós temos esse conteúdo como algo obrigatório, mas que ainda tem na sua implementação um grande desafio, porque na prática esse conteúdo ainda não é ministrado da maneira como deveria. Há diretrizes curriculares já aprovadas há muito tempo pelo Conselho Nacional de Educação, mas infelizmente ainda há um desafio muito grande na implementação, que ainda demanda aí um movimento na sociedade para cobrança, exigibilidade desse teor legal. Bom, ainda com relação aos casos agora de racismo mesmo, os casos de violação de direitos que ocorrem com crianças, com adolescentes, infelizmente. Há um entendimento na lei, há uma previsão de como esses casos devem ser trabalhados, eles têm que ser tratados de algum jeito específico para você conseguir combater o racismo e a maneira como ele afeta as crianças e jovens? Olha, esse é um tema que nós tratamos de fato num projeto mais novo do CERT, que lida com essa questão da infância e adolescência, numa perspectiva do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. O ECA ele prevê medidas preventivas e também de encaminhamento no que diz respeito ao racismo na infância. E a gente vem batendo muito nessa tecla que o racismo na infância é uma forma de maus tratos. E nisso a gente chama a participação dos conselheiros tutelares e outros profissionais do que a gente chama de sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, que envolve profissionais do direito, envolve assistentes sociais, psicólogos, juízes, advogados, promotores, enfim. É um sistema que visa dar concretude, né, dar medidas práticas para a doutrina da proteção integral, Sim. que é hoje o que orienta a nossa legislação de infância e adolescência no sentido de proteger a criança, os direitos dessa criança e desse adolescente. E nesse sentido é que a gente, utilizando o ECA como mecanismo de proteção de direitos, promove aí esse debate na sociedade com esses profissionais para que se atentem ao racismo na infância e que, de fato, encaminhem isso para os órgãos competentes, lembrando que o conselheiro tutelar é uma figura estratégica dentre todos esses profissionais. Hoje fala-se muito no bullying, por exemplo. Até que ponto alguns casos de bullying não são também casos de racismo? Sobre esses e outros pontos ligados à questão dos direitos da criança e do adolescente e dos efeitos do racismo na realidade brasileira, a gente conversa no próximo bloco, quando continuamos o nosso bate-papo com o representante do CERT, o Dr. Daniel Teixeira. O programa Sociedade Solidária já volta.